Olá, um ótimo começo de noite para você que se liga aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação aqui no nosso programa. Depois do Datena, eu, Eduardo Pinzon, faço companhia para você até às 15 para as 8 da noite, com tudo que é notícia no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Você é o meu convidado especial a partir de agora para acompanhar o nosso programa. Já avisa no grupo da família, no grupo do condomínio ali no WhatsApp. Faz uma foto do televisor que o Tá Na Hora Rio Grande está começando. E aqui você sabe que a notícia tem prioridade total. E é o que a gente vai conferir a partir de agora com os destaques do programa de hoje. Me dá as imagens dos alimentos levados por Deise Moura dos Anjos para o hospital, onde a sogra dela, a dona Zeli Terezinha dos Anjos, estava internada em Torres. 2 dias antes de ser presa, Deise fez essa visita e o material foi entregue para a família depois que a Deise visitou a sogra. Você está vendo aí nas imagens uma garrafinha de suco, barra de cereal, chocolate, pastéis também. A Zeli não chegou a comer os lanches porque foi impedida por quem estava acompanhando ela. E esse material apreendido já está em análise pelo IGP, o Instituto Geral de Perícias, para saber se houve uma terceira tentativa de matar a sogra, de matar a dona Zeli, enquanto ela se recuperava da intoxicação por arsênio, ocorrida alguns dias antes, na antevéspera do Natal, com o bolo que continha na farinha o arsênio, que segundo as investigações foi comprado, foi adquirido, foi manipulado por Deise, que está aí na sua televisão, aparecendo aí nas imagens, e essa seria a terceira situação, a terceira tentativa dela, se confirmada a presença do veneno nesses alimentos que já estão com o IGP passando por análises. E tem mais flagrante no programa de hoje, os médicos que batiam ponto e não trabalhavam no Hospital Conceição. Esse daí tá indo para academia, presta atenção nas imagens, ele entrando em pleno expediente depois de bater o ponto, indo para a academia. Esse outro flagrante feito pela equipe de investigação da Polícia Federal. O outro desembarcando da caminhonete, uma perseguição, uma investigação da Polícia Federal que fez com que 11 médicos fossem demitidos. Eles eram concursados e recebiam salários entre 14 e 31 mil reais. Eles registravam o ponto e saíam ou para atender em clínicas particulares ou fazerem aí atividades como essa, ir para a academia. E também teve polícia na rua hoje. 21 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com uma quadrilha comandada por Nego Jackson. Ele foi assassinado dentro da penitenciária de Canoas em novembro do ano passado. Bom, a polícia continua as suas investigações. Afinal de contas, essa organização criminosa seria responsável por comandar tráfico de drogas e também fornecimento de armas aqui na região metropolitana da capital, bairros de Porto Alegre, facções de diferentes bairros da região aqui da capital gaúcha se unindo forças no crime organizado para tentar dominar territórios. E daqui a pouco, ao vivo, a gente vai atualizar você com o saldo dessa operação policial e também trazer o que dizem os delegados relacionados a essa investigação. Afinal de contas, 21 pessoas foram presas, muitas delas durante o cumprimento dos mandados da polícia, não foram nem em flagrante por estar portando droga ou arma. É a investigação robusta, muito intensa, muito forte, depois de tudo aquilo que aconteceu em novembro do ano passado dentro da PECAM em Canoas. E eu vou conversar com você agora aqui na minha câmera 1, porque um assunto muito triste que nós trouxemos ontem no programa e agora com novas imagens divulgadas daquele grave acidente que matou uma criança de 5 anos lá em Passo Fundo. Presta atenção no detalhe no carro branco que está ali, onde está a vítima de 5 anos junto com a tia, quando inesperadamente o carro não obedece à preferencial, o carro escuro, o carro preto, o Fiat Uno, que em tese estaria sendo conduzido por um menor de idade, de 16 anos. O carro conduzido por esse menor, segundo a investigação, que está apurando se de fato ele estava dirigindo, e esse é o momento da colisão. Não dá para saber se ele estava em alta velocidade, mas um fato é que ele não respeitou a preferencial, não respeitou a placa de pare e bateu lateralmente no carro onde estavam a criança e a tia dela.
o carro rodopia na pista e acaba colidindo com um muro. E também, segundo as informações que a gente tem, o pequeno Andrew de Camargo Borges acaba sendo projetado para fora do Gol, que é o carro branco. Ele foi sepultado ontem à tarde, lá em Passo Fundo, e a Polícia Civil está investigando se o adolescente de 16 anos, que apresentava sinais de embriaguez, foi quem causou esse acidente. Porque o que aconteceu? O relógio ali da câmera de monitoramento, eu não consigo confirmar para você se ele estava com o horário correto, tá? Mas isso aconteceu no final da tarde de domingo, por volta aí das 18 horas, e naquele momento, as 3 pessoas que estavam dentro do carro escuro, que é o Fiat Uno, segundo a polícia, elas estavam embriagadas, estavam bêbadas. E aí, na hora de fazer o registro junto à Brigada Militar que atendeu a ocorrência, o menor de idade foi apresentado como o motorista do carro. Mas essas imagens, e além de outras câmeras de monitoramento, elas estão servindo para a investigação, para a Polícia Civil, tentar entender quem era esse motorista, se não era uma pessoa maior de idade, que aí vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. E outro detalhe desse caso que a delegada trouxe para a gente a informação é que das 3 pessoas que estavam no carro, os 3 estavam embriagados e não tinham condições de prestar esclarecimentos, de prestar um depoimento para a delegada que estava de plantão naquele domingo. Ela não tinha como ouvi-los naquelas condições, porque num domingo, em plena 6 horas da tarde, eles assumiram o risco em pegar a direção desse carro, sair andando pelas ruas lá de Passo Fundo, uma cidade tão importante lá do norte do estado, movimento, 6 horas da tarde, e essa criança que estava aí junto com a sua tia, acabou morrendo, foi sepultada ontem. Eu já disse ontem, vou repetir mais uma vez, um total sentimento, um total carinho com essa família, porque um acidente de trânsito da maneira tão grave como aconteceu esse, envolvendo essas circunstâncias que agora a Polícia Civil está investigando, sem dúvidas, é muito triste, ainda mais nessa época do ano, né? Começo do ano, em pleno mês de janeiro, enfim, muito triste. As nossas condolências e sentimentos a essa família lá do norte do estado. Agora o Tá Na Hora Rio Grande vai mudar de assunto e atualizar você a respeito de uma investigação sobre um caso que aconteceu em outubro do ano passado envolvendo um acidente no Parque Tupã, aqui na capital. A polícia indiciou 5 pessoas por um acidente. Esse acidente que você acompanhou aqui no Tá Na Hora Rio Grande. 2 adolescentes caíram de um brinquedo após as travas de segurança falharem. Entre os indiciados estão os donos do parque de diversões e também o operador do brinquedo. Ao vivo, a repórter Carol Soares traz os detalhes desse caso. A Carol que está na delegacia e vai conversar agora ao vivo com o delegado deste caso. Carol, seja bem-vinda ao Tá Na Hora Rio Grande. Vamos trazer os detalhes aí para a nossa audiência junto com o delegado. Boa tarde, Pinzon, e o pessoal que acompanha de casa. Como você falou, esse caso ocorreu em outubro do ano passado, quando 2 adolescentes, uma de 16 e outra de 17 anos, caíram de um brinquedo do Parque Tupã. A mais velha, ela teve ferimentos graves nas pernas e na coluna, precisou passar por cirurgias e agora segue em recuperação. E depois desse fato, a Polícia Civil começou a investigar o que de fato ocorreu para que essa trava do brinquedo não funcionasse, que ela falhasse. 12 pessoas foram ouvidas e essa investigação terminou no indiciamento de 5 pessoas. Dos donos do parque, do operador do brinquedo e dos responsáveis técnicos por esse brinquedo. Eu estou aqui com o delegado Vinícius Naan, que fez toda essa investigação. Vou conversar com ele agora sobre isso. Então, boa noite, delegado. Eu já começo lhe perguntando, então, o que fez a polícia indiciar esses 2 donos e mais esses funcionários? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A gente concluiu as investigações, né, após 3 meses. Nós ouvimos 12 pessoas, incluindo suspeitos, as vítimas, testemunhas. Nós também estávamos aguardando o laudo pericial do IGP, né, que tanto o exame de corpo de delito nas vítimas para saber a extensão das lesões e também o exame a perícia que foi feita no parque, nos brinquedos, e o que ficou constatado a partir da perícia e também das testemunhas, né. Ficou constatado que o brinquedo que ocasionou o acidente, ele teve uma modificação no sistema original.
porque o sistema original desse brinquedo ele não permite o acionamento sem que a trava de segurança de todos os assentos esteja acionada. Com a modificação que foi feita pelo parque, que era um brinquedo antigo, de mais de 20 anos, né, foi adquirido pelo parque usado, ele teve que passar por uma manutenção e com isso se modificou o sistema de segurança desse brinquedo e a partir disso o brinquedo poderia então ser acionado sem que os assentos estivessem totalmente travados. Isso poderia vir a ocasionar um acidente se o operador do brinquedo não conferisse individualmente cada um dos assentos. E foi isso que aconteceu no fato, né, nessa ocorrência, porque o laudo foi bem claro ao apontar que não houve falha mecânica, o brinquedo funcionou normalmente, mas houve essa modificação no sistema e também a falha humana do operador que não verificou individualmente os assentos das vítimas antes de iniciar o brinquedo. Então, delegado, essas modificações que foram feitas, alguém então deu o aval para isso? A empresa não tinha essa documentação dessas modificações? As normas técnicas da BNT, elas exigem que os parques de diversões eles tenham documentada todas as modificações que são feitas no sistema original de cada brinquedo. E o que a gente solicitou foram, então, essa documentação que mostrava essa alteração. O parque não tinha, né, essa modificação e o que o parque tinha era um laudo atestando o funcionamento do brinquedo. Esse laudo foi assinado por 2 peritos, 2 técnicos, né? E eles, na verdade, atestaram que o brinquedo estava em pleno funcionamento e não indicaram que havia sido modificado o sistema de travamento. Então, em razão disso, que eles também foram ouvidos na condição de suspeitos e indiciados. Então, na verdade, nós temos uma responsabilização, né, dos sócios que permitiram a modificação do brinquedo, desses 2 técnicos que atestaram o pleno funcionamento e não indicaram que tinha essa modificação contra as normas de segurança, né, em violação às normas de segurança, e também do operador do brinquedo que ocasionou a falha humana que causou o acidente. Então, pelo que vocês constataram, não ocorreu nenhuma falha mecânica, foram todas falhas humanas a partir dessas modificações. Então, delegado, esse acidente poderia ter sido evitado? Sim, exatamente. Não teve uma falha mecânica, não foi uma falha de falta de manutenção no brinquedo, o brinquedo estava com as manutenções em dia. Ocorre que a mudança desse sistema original de travamento permitia que houvesse um acidente, porque permitia que o brinquedo entrasse em funcionamento sem estar totalmente travado. E então era plenamente possível não ter ocorrido, e por isso que os sócios que não estavam presentes no dia, né, não tiveram nenhuma ação no dia, não ligaram o brinquedo, por isso que eles foram indiciados, porque eles têm a responsabilidade sobre a segurança dos aparelhos que eles colocam à disposição dos consumidores. E no momento em que eles modificam o sistema de segurança, que se torna mais inseguro, que fica podendo ocorrer alguma falha operacional, eles assumem esse risco. Por isso que eles foram indiciados pela lesão corporal das vítimas, lesão grave, em razão do dolo eventual. Né? Não foi um dolo direto, eles não causaram diretamente a lesão na vítima, mas ao não trazer a segurança adequada do brinquedo, eles assumiram o risco com que qualquer pessoa que andasse naquele brinquedo pudesse vir a se lesionar ou até mesmo sofrer algo pior, né? Que não ocorreu no caso, mas a vítima, né? Uma das vítimas, ela está bem abalada emocionalmente, né? Teve fraturas na coluna, fratura nas 2 pernas e ainda hoje ela precisa, né, tem dificuldade de locomoção. E, inclusive, não está descartada sequelas permanentes, tanto que daqui a 1 ano ela vai se submeter novamente a uma perícia para verificar se essas lesões são permanentes, o que pode até agravar uma eventual condenação dos indiciados.
Tá certo, delegado, muito obrigada por nos atender. Então, Pinzon, como o delegado falou, essa vítima, pode falar, Pinzon? Não, pode complementar as tuas informações e eu também já vou só engatar um questionamento rapidamente para o delegado, até porque depois de toda essa ocorrência, o parque antecipou a sua saída aqui da capital, foi para outro município. Eu só queria saber do delegado se ele tem notícias, se o brinquedo conhecido como Orbiter continua disponível para as pessoas que frequentam o Parque Tupã em outras localidades para onde o parque vai, até porque a estrutura é móvel, e se os proprietários do parque tinham conhecimento dessa modificação de segurança e se essa modificação nas travas de segurança ela foi feita para daqui a pouco tentar agilizar o andamento, o entra e sai dos visitantes do parque e se os proprietários de fato tinham esse conhecimento, se o delegado tiver essas informações e você já complementa também com as atualizações relacionadas às vítimas desse acidente. Claro, então o delegado, o apresentador Pinzon está fazendo uma outra pergunta sobre esse parque. Ele saiu aqui da região, foi para outros municípios. E se esse brinquedo, como ele é um brinquedo que teria como tirar e levar para outro local, se esse brinquedo, por um acaso, pode ter sido disponibilizado em outro local e se os proprietários eles sabiam dessa modificação, se isso poderia ter sido feito talvez para que facilitasse a entrada e a saída das pessoas de uma forma então mais rápida do brinquedo. Um dos sócios ele não quis se manifestar, né? Ele foi intimado, mas ele não prestou em nenhum interrogatório. E o outro que foi ouvido, ele afirmou que tinha ciência dessa modificação, não soube explicar por que não tinha documentado a modificação. E ele teria dito, né, para nós que o brinquedo, após ir para outra cidade, que esse brinquedo então não seria usado. A gente não confirmou, né, se o parque está em funcionamento em outra cidade, se o brinquedo está sendo utilizado de fato, mas aqui ele tinha ressaltado, né, esse compromisso de até se concluir as investigações, porque naquele momento a gente não tinha noção e ciência do que de fato tinha acontecido, que aquele brinquedo não ia ser interditado, não ia ser mais utilizado no parque. Pinzon, então, Pinzon, não sei se você gostaria de fazer algum outro questionamento para o delegado. Carol. Perfeito, respondido. Então, Pinzon, era isso, como eu estava comentando antes, o delegado contou que a menina de 17 anos já completou 18 há pouco tempo, mas ela continua em recuperação depois desse acidente, passou por cirurgias, está com problemas, não consegue caminhar, com certeza, porque teve ferimentos graves nas pernas e na coluna e está nesse processo de recuperação, além dos traumas, o psicológico dela que ficou bem abalado por um acidente que, pela investigação, a gente pode entender que poderia ter sido evitado, Pinzon. Perfeito, Carol Soares. Obrigado pelas informações ao vivo, diretamente aí da delegacia responsável por essa investigação. Nossa equipe acompanhou as duas meninas, né, que sofreram as lesões e estivemos, inclusive, nas cidades delas, aqui na região metropolitana, trazendo as repercussões desse caso grave envolvendo um parque tradicional que sempre vem aqui para a capital gaúcha e que, infelizmente, de acordo com a investigação da polícia e com a perícia, houve uma espécie de uma adulteração nas travas de segurança do brinquedo. A produção do SBT-RS tenta contato com a defesa dos proprietários do parque e também do operador do brinquedo. Agora é hora de solicitar, de convocar a sua participação através do WhatsApp aqui do nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem com alguma opinião sobre as nossas reportagens ou até mesmo mostrando como está o tempo aí na sua cidade. Leandro, aperta o botão aí para mostrar o tempo aqui em Porto Alegre. Olha só, final de tarde, temperatura na casa dos 25 graus. Muito bonito o fim de tarde aqui na capital dos gaúchos. A imagem vai girar para a praia lá em Xangri-Lá. Que ventania hoje, hein? Uma ventania muito grande no litoral do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas ali fazendo a sua caminhada com os seus animaizinhos de estimação lá na praia de Xangri-Lá,
no litoral do Rio Grande do Sul, está veraneando, aproveite bastante, trocou aí o sapato fechado pelo chinelo de dedo, show de bola, muito bom, aproveite para descansar, afinal de contas, estamos no mês de janeiro, época de férias, tem que aproveitar, tem que relaxar e descansar bastante e a gente conta sempre com a sua participação aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Hoje nós vamos falar de um produto do Grupo Matias, uma facilidade que o grupo traz para a comunidade. Trata-se da compra programada e por isso eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Tá Na Hora Rio Grande o Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Tudo Perfeito, tudo certo. Como é que é essa história de compra programada? Sim, Eduardo. Boa tarde, amigos do SBT. A compra programada nada mais é do que uma compra antecipada de um funeral, né? A grande vantagem dela é a facilidade no parcelamento, né? Um funeral, quando a gente é pego desprevenido, a gente acaba podendo parcelar no máximo em 10, 12 vezes, comprometer limite de cartão de crédito, uma dificuldade na rotina das pessoas. A compra programada ela pode ser feita parceladamente em 36 vezes, né? Então, uma compra antecipada do funeral, que ela não é nominal, né? A pessoa compra esse funeral antecipadamente, ela pode destinar a quem vier a óbito na família. Qualquer familiar. A grande vantagem em relação aos planos tradicionais funerais, né? Os planos tradicionais funerais, eles funcionam mais ou menos como se fosse um seguro. A pessoa paga para sempre. Enquanto ela estiver pagando, ela vai ter essa cobertura da prestação de serviço. E a compra programada não, ela tem um fim, né? O valor a ser escolhido vai ser dividido em até 36 vezes e na quitação dela se garante a prestação do funeral de maneira já quitada, sem preocupação nenhuma, digamos, no momento do óbito. Né? Daniel, nós não estamos no mês de novembro, quando tem o dia de finados, mas estamos no começo do ano. Planejamento, sem dúvidas, é a palavra de ordem para ter, a partir já de janeiro, se programando e dar início a um programa como esse, não é mesmo? Com certeza. A gente que vive essa rotina, né? A gente vê o que acontece quando a pessoa tem a surpresa de um óbito na família, né? Queira ou não é um valor baixo, né? Sepultar hoje em dia, cremar, então tem a despesa da funerária, tem a despesa do cemitério, então nessa hora a gente vê a dificuldade das famílias, ter que dividir entre irmãos, ter que pedir ajuda para um parente, então nada mais oportuno, né, do que se prevenir com uma parcela baixinha que cabe no orçamento, que não toma o seu limite do cartão de crédito e que lhe previne desse momento indesejável, né? Aqui na tela está aparecendo o site e também o telefone, presencialmente também, como as pessoas podem fazer? Sim, no nosso site tem o botãozinho do WhatsApp, né? Clicar ali, pedir informações, a resposta é bem rápida, bem ágil, a gente atende a domicílio, o nosso consultor pode fazer uma visita a domicílio na família, explicar tudo como funciona, fazer o orçamento de acordo com a capacidade de pagamento de cada família. Essa compra programada, ela possui todos os tipos de valores, né? Então a família decide o valor a ser gasto dentro da sua condição, dentro do que ela quer para a despedida. Aqui é muito bonito, né? Na Avenida Goethe. Avenida Goethe, é a nossa loja mais nova, né? Até quebrando uma dúvida do pessoal, o pessoal vê lá na Goethe uma loja nova, pensa que, não, lá o funeral é caro, né? Não, a Goethe, ela faz parte do Grupo Matias, lá a gente pratica os mesmos preços que todas as outras nossas lojas em Porto Alegre. Tem crematório pet também. Do lado. É grudado. Do lado ali a gente tem o serviço de memorial pet, claro, com cremação, com sala de despedida, com tudo bem completo também para o bichinho da família. Não deixa de ser um membro, né? Hoje em dia as famílias... Cada vez mais. Cada vez mais. Daniel, sempre uma honra te receber aqui no estúdio. Muito obrigado pelo espaço aí, Eduardo. Muito obrigado. Valeu. E sucesso nesse ano de 2025 para toda a equipe do Grupo Matias. Para todos nós. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço, bom trabalho. Gente, olha só essas imagens aí que estão na tela para você conferir. Presta atenção nessa história. Criminosos criaram uma empresa de segurança falsa para extorquir moradores da região do Vale do Paranhana. Pelo menos 4 pessoas foram presas na operação. Enche a tela com todas as informações e também o delegado dando detalhes do que foi feito durante essa ação lá no Vale do Paranhana, região de Taquara. Teve pé na porta, gritaria, polícia na área, na tela do Tá Na Hora. Bora, cabeça! Polícia! Polícia! Levanta, levanta, levanta! A investigação já tinha informações sobre a cobrança de extorsão a comerciantes em alguns bairros de Taquara, especialmente sobre o comando de um grupo criminoso que tem atuação na região. Na operação de hoje foi possível encontrar locais e indivíduos que faziam parte desse grupo criminoso.
Além das prisões, a ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e também encontrou 2 armas de fogo, drogas e outros itens como munição, celulares e vários documentos. Dos mandados de busca, 5 foram cumpridos no bairro Empresa, na cidade de Taquara, e outros 2 nas cidades de Rolante e Parobé. Segundo a polícia, o objetivo agora é aprofundar as investigações para tentar cessar com a prática criminosa na região. Agora a gente pode pensar em um desdobramento da investigação no sentido de identificar todos os envolvidos, especialmente nessa falsa empresa de segurança que vinha exigir dinheiro, extorquir comerciantes, prometendo uma falsa segurança, sendo que em caso de não pagamento, quem comete atos de violência são eles mesmos. Então, há que se aprofundar as investigações no sentido de fazer efetivamente cessar essa prática criminosa aqui em Taquara, em toda a região. A Polícia Civil solicita que as vítimas que estão sofrendo qualquer tipo de extorsão por membros deste grupo criminoso ou pela suposta empresa procurem o mais rápido possível a delegacia de Taquara para denunciar. Bola a cabeça! Polícia! Polícia! Levanta, levanta, levanta! E olha, a polícia prendeu também 21 pessoas suspeitas de envolvimento com uma quadrilha comandada por Nego Jackson, aquele criminoso que foi assassinado dentro da penitenciária de Canoas. Solta a sirene aí, Leondres! É polícia nas ruas em pleno mês de janeiro, não dando sossego para os bandidos. Ele foi morto em novembro do ano passado dentro de uma cela da PECAM. E o repórter Guilherme Roquete tem acompanhado esse caso desde cedo e tem as informações diretamente lá do Palácio da Polícia. Guilherme, um bom começo de noite para você e para a sua equipe. Quais são os detalhes desse caso? Oi, Eduardo, boa tarde para ti, para quem está em casa. Olha, essa operação cumpriu, então, mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão contra essa facção criminosa que era responsável por abastecer com armas, drogas, várias regiões aqui de Porto Alegre e também até do próprio estado. Os mandados foram cumpridos, então, em Porto Alegre, Charqueadas, Montenegro, Arroio dos Ratos e Canoas. E aí, Eduardo, olha, tem um verdadeiro organograma, pude ver isso lá no computador da polícia hoje de manhã, em que cada um desses membros, alvo dessa operação de hoje, tinha uma determinada função. E não era simplesmente ir lá, trocar alguma coisinha, levar uma e outra, não. Era uma verdadeira organização, nível hierárquico, cada um com um determinado grupo de funções. Deixa eu te contar o seguinte, Eduardo, entre esses líderes estava, então, o Nego Jackson, assassinado em novembro lá na penitenciária estadual de Canoas. E depois desse caso do Nego Jackson, a situação se intensificou com relação a mais crimes, mais homicídios. A gente pode ouvir o que disse, inclusive, o delegado Joel Wagner, que estava também apurando esse caso. Vamos ouvi-lo. Essas duas facções, né, sendo uma facção que tem origem na Vila Cruzeiro e também Cruzeiro, Glória, Cascata, e a outra facção que tem origem na Vila Jardim, decidiram se unir contra um inimigo comum, que é uma facção sediada no bairro Bom Jesus. Então, esses indivíduos, né, além do tráfico de drogas, aí são indivíduos bastante violentos que costumavam, né, praticar homicídios. Inclusive, nessa cadeia, nesses níveis, né, que nós podemos identificar ali várias lideranças, sendo que uma dessas lideranças, e aí sim era um indivíduo que com certeza é o principal líder desse bando. Ele foi morto em novembro do ano passado num presídio aqui do Rio Grande do Sul. Olha, Eduardo, tem mais detalhes dessa operação que impressionam, tá? Porque um dos cidadãos aí que era alvo dessa operação, ele já tinha sido preso no ano passado, no Dia das Mães ainda de 2024. Eu posso apostar que tu sabe o que ele tinha, né? O que ele estava carregando? Armas e drogas? Especificamente, mais de 1 tonelada de drogas. Ele foi apreendido com 1 tonelada de drogas.
E aí, tu imagina que se ele foi preso no ano passado, já estava de novo na rua. E a polícia cumpriu, Eduardo, olha, um outro mandado que é no mínimo curioso que isso tenha acontecido hoje aqui em Porto Alegre. Outro cidadão, outro alvo dessa operação da polícia, estava no fórum. Estava em um fórum aqui em Porto Alegre e aí a polícia teve que armar toda uma situação com a própria juíza lá que estava na comarca para que esse homem, enquanto estivesse no fórum, entre uma saída e outra, ele acabasse sendo então detido pela polícia durante essa operação. Pois esse mandado foi cumprido, esse homem também foi então preso pela polícia no dia de hoje durante essa operação. Como eu falei no início, um verdadeiro organograma. Fulano responsável por isso, Beltrano responsável por isso. Assim como aí no SBT tem o setor de marketing, tem o setor administrativo, tem a área técnica, a área do jornalismo. Pois era praticamente o espelho organograma do SBT, mas aí voltado para o crime, Eduardo. Ele só não tem CNPJ, né, Guilherme Roquette? Quase uma organização de uma empresa. E hoje mirando exatamente no primeiro e segundo escalão desse organograma que o Guilherme Roquette trouxe o resumo pra gente, com imagens de drone das viaturas da Polícia Civil durante o cumprimento das ordens de prisão e também do outro lado aí do seu televisor, as buscas que aconteceram em diferentes cidades aqui da região metropolitana e também em diferentes bairros da capital gaúcha. Guilherme, obrigado pelas suas informações ao vivo, diretamente do Palácio da Polícia. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui no Tá Na Hora. E tem flagrante agora na tela do nosso programa as imagens que vêm de Viamão, cidade aqui também da região metropolitana. O que aconteceu? Caramba! Ai, que batida feia! O caminhão estava virando a esquina quando rapidamente a moto bateu em cheio na lateral do baú ali do caminhão. A vítima que estava na motocicleta sofreu queimaduras porque deve ter raspado no asfalto ali durante a batida, deve ter raspado e também um corte na perna e foi encaminhado ao hospital. Acidente que aconteceu ontem à tarde próximo a uma escola lá no bairro Jari. A câmera gravou também o áudio da batida. A gente está ouvindo o áudio aí, se puder reproduzir mais uma vez, a gente compartilha com quem está em casa acompanhando o Tá Na Hora Rio Grande. No momento da colisão, provavelmente dá aquela paulada. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ele tentou frear, né? Você ouviu ali o barulho do pneu no contato com o asfalto. Agora, o caminhoneiro também ali, se ele vai fazer essa manobra, ele tem que dar uma seguradinha ali. Ou será que tem uma sinaleira? Eu acredito que não tem sinaleira ali, não, pelo que a gente está vendo pelas imagens. Tem que vir até o centro ali do canteiro, dar uma olhada se está vindo algum carro e aí sim avançar. Que não há sinaleira por ali, também não há faixa de segurança, pelo que estou acompanhando. Acidente que aconteceu às 13h20 da tarde, lá em Viamão. O motoboy Matheus de Ramos Saldanha, 25 anos, recebeu alta do hospital de Viamão, onde foi feito os primeiros socorros. Porém, após a alta, disse para o pai que não estava se sentindo bem e aí foi levado aqui para o HPS em Porto Alegre, onde permanece em atendimento médico. Tem que ter cuidado, né, gente? Vai fazer uma manobra como essa, não dá para entrar. O caminhoneiro aí, que me desculpe, o motorista profissional provavelmente, foi fazer a conversão à esquerda, entrou muito rápido ali, não dá para correr esse risco. O motoboy também está sempre na agilidade, andando para um lado e para o outro da cidade, fazendo entrega, ajudando a comunidade, levando remédio, levando lanche, levando isso, levando aquilo e também está fazendo o seu corre no seu dia a dia. O caminhoneiro a mesma coisa. E aí tem que ter um pouquinho mais de calma, fazer uma manobra como essa, não entrar direto, dar uma seguradinha ali no canteiro para evitar a colisão. Agora a gente vai te mostrar um flagrante de um furto de uma moto de pequeno porte, as chamadas mobiletes. Ainda existe mobilete? Existe, hein? Isso aconteceu no bairro Menino Deus, aqui na capital gaúcha. A mobilete foi furtada na rua Saldanha Marinho. O meio de locomoção pertence a um trabalhador que depende do veículo para fazer as suas andanças por aí, porque vocês reparem a informação que eu vou trazer para você agora, porque ele tem uma prótese mecânica na perna direita. E aí depende da moto para fazer as suas andanças por aí. A mobilete não foi recuperada até o momento, por isso o vídeo está sendo compartilhado com você que está aí em casa. Se vê, ela tem uma cor avermelhada pelo que eu estou vendo na parte da frente, um baú na parte de trás. Essa imagem aí vai ajudar a quem está em casa a identificar. Daqui a pouco tem um rasgo também ali no banco. E a mobilete é aquela moto normalmente com baixa cilindrada, anda tranquilamente pelas ruas aqui da capital. E a vítima deste furto divulgou um vídeo nas redes sociais
onde ele fala sobre a importância desse meio de locomoção para o seu dia a dia. E a gente separou um trecho para você conferir agora na tela do Tá Na Hora. E para quem não me conhece, eu uso uma prótese na perna, né? E para quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe que eu emagreci, né? Então essa prótese aqui é extremamente cara. Então na época eu até tentei fazer uma vaquinha, só que infelizmente não chegou ao valor que eu precisava, né? Então só fiz um reajuste na ortopédica, só que emagreci mais ainda. Aí ela tá bem ruim na minha perna. Então a moto é a única opção que eu tenho de trabalhar a locomoção, né? Sou deficiente, dependo extremamente da moto para ir, enfim, trabalhar em mercado. Toda a minha vida está atrelada à moto, condução. Bom, a produção aqui do SBT tem o contato desse rapaz. Se você quiser ajudá-lo, entre em contato através aqui do nosso WhatsApp. A gente compartilha o contato dele com você. Se quiser dar uma dica ou até mesmo ligar para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, se tiver alguma informação em relação ao parador, aonde foi parar essa moto furtada na Saldanha Marinho, aqui do bairro Menino Deus, Porto Alegre, bairro tradicional da capital dos gaúchos. E tá aí mais uma vez na sua tela a moto, a mobilete. Quanto tempo não ouvia falar de mobilete? Ela tem uma facilidade de andar que até onde eu sei, não sei se é esse modelo, não precisava fazer marcha, né? Baixa cilindrada, tranquilamente dava para andar pelas ruas aí sem fazer a mudança, a marcha da moto. Por isso muita gente optava por esse tipo de deslocamento também. Bom, agora nós vamos mudar de assunto, vindo aqui para o nosso telão, porque eu vou trazer atualizações para você do caso envolvendo o envenenamento das 4 pessoas daquela mesma família por arsênio. Pois agora o Instituto Geral de Perícias vai analisar itens levados por Deise, a nora, até o hospital onde estava a sogra, a dona Zeli, onde ela estava internada se recuperando da intoxicação por arsênio no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, lá em Torres. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Carol Soares. Carol, quais são os detalhes, o que está sendo investigado, apurado pelo Instituto Geral de Perícias nesses materiais, nesses alimentos levados lá para o hospital? Pinzon, o IGP confirmou que além da garrafa de suco, outros itens vão passar por análise. Itens que foram levados pela Deise Moura dos Anjos para o hospital em que a sogra Zeli estava internada após ter comido o bolo envenenado. São 14 itens no total, um torrone, 4 bombons, 4 barras de cereal, um pacote de biscoito, um chiclete, a garrafa de suco, um pastel e um canudo. O IGP agora ele não tem prazo para a conclusão dessa análise. Na semana passada ainda estive lá, eles relataram que a previsão era para esta semana, agora com mais esses itens, não há um prazo definido para a conclusão. E esse material todo, esses 14 itens, eles foram entregues à Polícia Civil após a Deise visitar, a Deise que é suspeita pelo envenenamento, visitar a sogra no hospital e levar essas comidas para ela. A família, quem estava acompanhando ela, não deixou a Zeli comer e entregou diretamente para a polícia. E essa internação da Zeli ocorreu depois da família ter comido um bolo envenenado. Isso aconteceu nas vésperas, ainda antevéspera do Natal. 3 pessoas dessa família morreram. A Zeli ficou internada por um longo período, ela ganhou alta na última sexta-feira. E uma criança de 10 anos também ficou por um período internada depois de comer esse bolo envenenado, que depois dessas investigações, então, o IGP concluiu que era a farinha que tinha arsênio. E a principal suspeita é que a Deise tenha colocado, então, esse veneno na farinha que causou esse envenenamento na família. A Deise, por enquanto, ela está presa temporariamente, Pinzon. Olha, Carol, ainda sobre esse caso, a polícia também pediu a análise do sangue de 2 pessoas próximas de Deise. A Carol tem as informações, quem são essas pessoas, né? Então, Pinzon, é o marido e o filho da Deise, o filho de 10 anos, que a Polícia Civil pediu para que o IGP, então, fizesse a coleta do sangue para fazer essa investigação, porque existe uma suspeita que eles possam ter sido envenenados pela Deise por arsênio ou por alguma outra substância. Ainda também não existe um prazo para a conclusão dessa análise, Pinzon.
Obrigado, Carol, por enquanto, pelas suas informações. Vai ficar aí na sua tela essas imagens de todo o material que foi recolhido lá no hospital. A Carol trouxe a informação. Um torrone, que nada mais é do que um wafer de amendoim com uma pasta de amendoim, 4 bombons, 4 barras de cereal, um pacote de biscoito, tá aí na tela para você, um chiclete, a garrafa de suco, um pastel e um canudo. A garrafa de suco, pelo que eu estou vendo, é um suco de uva, um suco escuro. Aqui não temos a informação se esse lacre do suco estava rompido ou não, mas já se existia entre os familiares uma conversa de que a Daisy poderia estar por trás dessa intoxicação. Por isso, imediatamente, esse material, provavelmente levado em uma sacola plástica, não foi levado até a dona Zeli, que estava internada, recém havia saído da UTI, estava indo para o quarto, ainda não podia ter acesso a essa alimentação externa e por isso esse material foi descartado naquele momento e agora então os familiares já há alguns dias entregaram esses alimentos para a polícia, que encaminhou para o Instituto Geral de Perícias. Aliás, que brilhante trabalho tem feito o IGP do Rio Grande do Sul, junto com o Centro de Informações Toxicológicas do Centro Estadual de Vigilância Sanitária aqui do estado. 2 instituições públicas que trabalham de maneira muito rápida, dando um verdadeiro show na elucidação desse caso. Em menos de 15 dias já existia uma pessoa presa, uma suspeita presa, com elementos extremamente robustos, uma investigação técnica, uma investigação científica, com laudos que apontaram todos os caminhos para a Polícia Civil, para os investigadores lá da Delegacia de Torres, em relação ao envenenamento dessas 4 pessoas. Do sogro, que faleceu em setembro, e das outras 3 pessoas durante a comemoração na antevéspera do Natal, também lá no município de Torres. Eu comentei com vocês aqui no Tá Na Hora que na sexta-feira passada eu estive na coletiva de imprensa da Polícia Civil lá em Capão da Canoa e antes dela começar, sempre rola um bate-papo informal, sem os delegados estarem sentados, sem as câmeras estarem ligadas. E aí, conversando com um dos delegados que estavam compondo ali a mesa, um deles comentou conosco que ainda existirão muitos detalhes, muitas outras informações até o encerramento do inquérito que de alguma maneira vão surpreender quem está acompanhando não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, a repercussão do envenenamento dessa família. A dona Zeli, que teve alta, como a Carol trouxe, ainda na sexta-feira lá do Hospital de Torres, teve uma evolução muito boa em se tratando de uma intoxicação grave por arsênio. Ela que permaneceu internada durante um período na UTI, depois foi levada para o quarto e na última sexta-feira já recebeu alta lá do Hospital de Torres, onde foi atendida. Ou seja, a gente vai seguir acompanhando, aguardando sobretudo os resultados dessa análise do IGP, que vocês viram aí nas imagens desses alimentos, porque se houver a intoxicação por arsênio de algum desses alimentos, seria a terceira tentativa de Daisy em matar a própria sogra. Bom, agora a gente vai mudar de assunto, vai dar uma respirada, vai dar uma aliviada, porque eu tenho a honra de receber aqui no estúdio mais uma vez ele, Sander. Tudo bem com você? Tranquilo, amigo. Você aí de casa vai prestar atenção, porque se você sente que perdeu o vigor e a satisfação na sua vida íntima, saiba que é possível reverter isso. Imagine você voltar a ter uma vida sexual completa com confiança, energia e também disposição. Com o Forte Organ, isso é uma realidade ao seu alcance. Convido você a ligar agora mesmo para 0800 940 3521 e descubra como muitos homens e também mulheres já estão recuperando o prazer e a intimidade nos seus relacionamentos. Ok, meu querido Pinzon. Ó, seguinte, o Forte Organ Daily Shop é um tratamento 100% natural e rico em vitaminas e está ajudando milhares de casais a reencontrar a satisfação e o prazer. Imagina você aí acabar com aquele problema de ejaculação precoce, como muita gente tem, falta de direção ou até mesmo o desejo reduzido. Agora você pode viver uma vida íntima, plena e satisfatória. Quem usa, recomenda. Olha só o depoimento do Cadu Moliterno. Sexo é um assunto sério, muito sério. Sexo é saúde. Eu prezo demais pela minha saúde, por isso eu dou um conselho a vocês. Não tenha vergonha de procurar ajuda. É possível sim melhorar e voltar a ter prazer. A Ele Shop pode te ajudar. A ligação é gratuita. Você será muito bem atendido, como eu fui.
Forte Organ, esse eu garanto. Viu só, Pinzon? Até ele garante o Cadu Moliterno. Ele confia no Forte Organ porque ele devolve a energia e o prazer que você pensou que tinha perdido. O Forte Organ, ele age diretamente na melhora da circulação e da vitalidade sexual, Pinzon, garantindo uma resposta mais rápida e eficaz. E você sabia, meu amigo Pinzon, que o homem pode manter uma vida sexual ativa até 90 anos ou mais? É mesmo, gente, desde que cuide da sua saúde íntima. E o Forte Organ, ele combate diretamente os principais fatores que afetam a vida sexual. Ele melhora a circulação, aumenta o desejo, que é bom, hein, gente? E proporciona ereções mais firmes e duradouras. Tudo isso para você voltar a aproveitar cada momento, cada segundo com quem você ama e com aquela química maravilhosa. E esse tratamento é adaptado às suas necessidades. A equipe especializada do Forte Organ Daily Shop vai entender o seu caso e recomendar a melhor solução. Sigilo total, não tenha vergonha, ligue agora gratuitamente para 0800 940 3521. E atenção para você aposentado pensionista, tem desconto e preço especial. Vou repetir com calma o telefone, Pinzon. 0800 940 3521 e descubra os benefícios do Forte Organ para a sua vida. E atenção para as mulheres, Pinzon. A mulher aí, de repente, está enfrentando problemas, dificuldades como falta de lubrificação, desejo reduzido ou até mesmo aquele prazer diminuído, Pinzon. O Forte Organ Fases, ele é a solução que devolve a confiança, a autoestima e o prazer ao seu relacionamento. Então ligue já, 0800 940 3521 e sinta a diferença no seu relacionamento. Forte Organ é mais do que um tratamento, é uma transformação para a sua vida íntima, Pinzon. Muito obrigado, Sander. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário aqui no Tá Na Hora, combinado? Hasta la vista. Até mais. É o Sander na tela do SBT-RS com as suas informações. Olha só, o Gilson Gabriel, lá de Alvorada, mandou mensagem aqui para o nosso programa, dizendo que está todos os dias ligado no Tá Na Hora Rio Grande. Que imagem chocante essa do acidente que vitimou o menino de 5 anos. Deve estar sendo muito difícil para os familiares. Trouxemos aqui na abertura do programa, tá aí no seu televisor também, o detalhe: carro branco, onde estava a vítima de 5 anos, acompanhado da tia, quando é colhido pelo carro que invadiu a periferencial, não obedeceu à placa de pare, ao que tudo indica, o condutor, o motorista, estava bêbado. Obrigado, Gilson, aqui de Alvorada, pela sua participação. Temos ainda o Christian, lá de Pelotas. Que triste o caso dessa criança atropelada, que esse jovem não fique impune. A imagem continua aí no seu televisor, porque a informação da Polícia Civil, e que está sendo investigado, apurado, é que esse menor de idade, de 16 anos, poderia não ser o motorista do carro. Ele tentou assumir a culpa no lugar de uma pessoa maior de idade que também estava embriagada dentro desse carro. É a apuração que está sendo feita pela polícia lá de Passo Fundo. Agora preste atenção nesta notícia que vem da área da saúde. É um caso assim que já aconteceu em outras partes do Brasil, pessoal. E aconteceu e foi identificado aqui na capital. O Grupo Hospitalar Conceição demitiu um grupo de médicos por suspeita de fraudarem o ponto. A investigação apontou que, apesar de muito bem remunerados, esses profissionais não cumpriam a jornada de trabalho como deveriam. Um prejuízo para os pacientes e também para os cofres públicos. É o que você confere agora nos detalhes com a reportagem da Carol Soares. Uma das imagens que fazem parte da investigação mostra o momento em que um dos médicos chega no hospital, bate a entrada e sai em seguida. Segundo a polícia, depois ele voltou para casa, onde ficou por quase 3 horas. E após foi flagrado fazendo exercícios em uma academia. A investigação começou em novembro de 2023, depois que a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima de que médicos concursados do Hospital Nossa Senhora da Conceição não estavam cumprindo corretamente a jornada de trabalho. Os profissionais registravam um ponto e durante o expediente saíam para outras atividades. Eles se ausentavam de lá, até muitas vezes, na maioria das vezes, saindo por outras portas, não aquelas mesmas por onde tinham entrado, e se ausentavam para
outros tipos de atividades que não fossem relacionadas ao exercício da profissão deles lá dentro. Então eles saíam, iam para academia, clube, outros iam para casa, iam para suas clínicas particulares e depois, no final do expediente, eles retornavam para o fechamento do ponto. Durante a investigação, a Polícia Federal concluiu que outros profissionais, além dos 7 que já haviam sido denunciados, estavam fraudando o ponto. O caso foi levado à direção do Grupo Hospitalar Conceição, que abriu uma sindicância. 11 médicos acabaram sendo demitidos. Instruímos o processo respeitando o contraditório, a ampla defesa, e ao final do processo, então, restou concluso de que os profissionais, sim, teriam cometido o que a eles estava sendo imputado, e com essa conclusão não haveria outra alternativa senão, com rigor, punir a prática. Além da demissão, haverá um processo para determinar se os profissionais terão que devolver dinheiro ao grupo hospitalar. Segundo a Polícia Federal, os médicos recebiam salários entre R$14 mil e R$31 mil por mês. Nesse momento, na seara criminal, eles estão sendo investigados, ou indiciados no caso, pelo crime de estelionato, certo? O resultado disso já foi submetido à apreciação do Ministério Público, agora a quem incumbe a análise de oferecimento de denúncia para eventual abertura de ação penal contra eles. Segundo o grupo hospitalar, os médicos atendiam na área de especialidades. A descoberta da fraude provocou indignação em quem procura atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Olha, eu acho um absurdo isso aí, né? Porque eles já ganham para fazer esses atendimentos e bater ponto e trabalhar em outro lugar particular ganhando dinheiro, né? Eu acho muito errado isso aí. Tem que ir para cima a justiça para botar eles na linha, porque nós pobres trabalhamos para pagar imposto. E eles têm que cumprir também o horário, tudo certinho. É muito importante saber que as instituições públicas têm instrumentos como esses que nós adotamos para poder apurar e punir, porque, a bem da verdade, quem é prejudicado sempre é o usuário do SUS, né? Então, assim, o GHC segue nessa linha, né? De punir com rigor atitudes como essas, né? A imensa maioria dos profissionais médicos age de forma certa, faz o seu trabalho de forma elogiável e não está envolvido em nenhum tipo de problema desses. Então, é importante que a gente possa fazer isso também para mostrar que aquelas pessoas que estiverem agindo errado são aquelas que devam ser punidas por isso. Isso é um escândalo, isso é um deboche com a população que trabalha, que vai para a porta do hospital, como é o caso do Conceição, em busca de atendimento médico e passa horas esperando por uma consulta com um especialista na fila das especialidades, como é o caso desses 11 médicos investigados e que batiam ponto e iam para a academia. Iam para a academia para ficar com o corpo bonitinho, malhar o braço, fazer esteira, enquanto o ponto estava correndo lá no hospital. A corregedoria interna do Grupo Hospitalar Conceição tem outros quase 40 processos em apuração relacionados ao descumprimento da carga horária, da jornada de trabalho no ponto eletrônico de controle aí do acesso dos médicos. Ah, mas médico não tem que bater ponto, não vem com esse papo aí pra cima da gente? Claro que não. Frisa nessa imagem, por gentileza. Olha a entrada de um dos médicos investigados, bateu o ponto às 8 horas e 45 minutos da manhã, 7 minutos depois deixou a instituição, depois permaneceu das 9 a quase meio-dia em um endereço, depois foi para um shopping, ingressou no shopping, foi até a academia, da academia foi almoçar, afinal de contas ninguém é de ferro, permaneceu aí alguns minutos almoçando e depois saiu do shopping. A instituição, o hospital, como é o caso do Hospital Conceição, que é uma instituição federal ligada ao Ministério da Saúde, por isso que vocês viram aí um delegado da Polícia Federal prestando os esclarecimentos. É uma investigação conduzida pela Polícia Federal, porque o GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde lá em Brasília. Ou seja, tem que cortar na própria carne, tirar de circulação. E é uma pena que eu não posso compartilhar com você aqui que está em casa os nomes desses 11 profissionais que atendem em clínicas particulares, que atendem em hospitais particulares, que são especialistas aqui ou acolá, que têm uma
história na medicina e que faziam esse tipo de conduta criminosa que, por vezes, deixava na mão pacientes que estão sofrendo com alguma questão de saúde e que não tinham atendimento simplesmente porque eles achavam certo receber salários entre 14 e 31 mil reais, pouca coisa, né? Para não trabalhar, bater o ponto e ir embora, ir para a academia e atender os pacientes particulares. É uma indignação total com esse caso. Que bom que a Polícia Federal entrou nessa jogada aí, apurou, e que o Hospital Conceição não admitiu esse tipo de situação, cortou, eliminou esses 11 profissionais que provavelmente não poderão mais participar de concurso público e outras questões que o processo deve acarretar também. Eu vou mudar de assunto agora para lembrar você que há mais ou menos um ano, a gente começava o ano trazendo uma notícia sobre uma explosão em um condomínio na Zona Norte aqui da capital. Estão aqui as imagens do trabalho do Corpo de Bombeiros, afinal de contas, uma pessoa morreu nessa situação. Você lembra desse caso, né? A equipe do Tá Na Hora voltou lá para o bairro Rubem Berta. E o que será que mudou um ano depois? Você vai entender agora na reportagem. Há pouco mais de um ano, essa foi a notícia do dia. Liga pros bombeiros, meu! A explosão no condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, destruiu parte da Torre 10 e deixou danos importantes nas estruturas de outras 3 torres. A investigação constatou que um vazamento de gás causou a explosão no 3º andar desse bloco, que foi totalmente reconstruído. E após meses de análises, a polícia afirmou que ninguém foi responsável pelo incidente. Dezenas de famílias tiveram que morar temporariamente em outros endereços. O retorno gradual começou há alguns meses. A última a voltar para casa foi a Graziella e os 2 filhos, de 8 e 12 anos. Eles moram no apartamento que fica de frente para o que explodiu inicialmente. Foi um convite da mãe que tirou eles de casa naquela noite. Eu acho que foi por Deus mesmo, que eu ia dormir aqui e eu fui lá para minha mãe. A minha mãe disse, tu tá cansada, dorme aqui com as crianças. Foi isso que aconteceu, eu me escapei ali. Ela conta que não sobrou nada do apartamento. Do meu apartamento ficou em nada. O meu ficou totalmente arrebentado. Até o piso que eu tinha terminado de colocar, tá todo quebradiço hoje, né? E a TV que estava instalada, ela simplesmente não pegou fogo, mas se tu olhar, quando a gente foi ligar, não ligava. Levei para arrumar, ela encolheu. A tela por dentro, ela encolheu. Uma coisa jamais vista. O chuveiro parou lá na sala. O incidente resultou na morte de Tiago Lemos, de 38 anos. O companheiro dele ficou com 60% do corpo com queimaduras. Outras 7 pessoas também tiveram ferimentos. Além do aluguel social, Graziella afirma que não recebeu nenhum auxílio para reconstruir o que foi perdido. Por meio de nota, a construtora Tenda informou que o compromisso sempre foi trabalhar para que cada família pudesse retornar ao seu lar com segurança e conforto. No posicionamento, foi reforçado que o empreendimento foi aprovado por todas as autoridades e órgãos reguladores. A Defensoria Pública atuou no caso e firmou acordo para que os moradores tivessem a garantia de voltar para casa. Nós buscávamos assegurar que as pessoas tivessem um local para residir, tivessem o seu patrimônio também assegurado, porque todas elas tinham um contrato firmado com a Caixa, um contrato de financiamento, e a nossa intenção foi de preservar esses direitos e interesses. Nós não interferimos nas questões de indenização. Com relação aos seguros, nós acompanhamos, fizemos então as medidas necessárias para a continuidade dos pagamentos das parcelas. Que novela, né? Essas famílias desse condomínio podem contar aqui que Tá Na Hora Rio Grande, porque sofreram bastante, demoraram meses para retornarem para os seus apartamentos e ainda sofreram aí com uma série de questões relacionadas a tanto a reconstrução da parte que foi danificada pela explosão, dificuldades de comunicação também com a empresa construtora, enfim, contem com a gente sempre. Um ano depois, a situação desse condomínio lá no bairro Rubem Berta, na Zona Norte aqui da capital gaúcha. Agora eu vou trocar de assunto porque chegou o momento de bater um bolão com você aí de casa, falar sobre futebol
porque hoje a gente vai atualizar você das últimas informações sobre a dupla Grenal, começando com um quase reforço gremista. Isso porque a situação envolvendo o volante Gustavo Coelar teve uma atualização. Alvo gremista para 2025, ele teve o seu contrato rescindido nesta manhã com o Al-Shabaab, clube da Arábia Saudita. Agora o jogador colombiano está livre para acertar com um novo clube. E ainda falando de Grêmio, o tricolor realizou um jogo-treino hoje contra o São José. O Grêmio ganhou por 2-1. Essa partida foi o primeiro teste do time na temporada e também foi a primeira oportunidade para o técnico Gustavo Quinteiros ver o grupo de jogadores atuando. E, gente, um assunto que eu ouvi hoje muito nas rádios especializadas em esporte e que está movimentando muitos bastidores gremistas diz respeito à situação do goleiro Marquezin. Ontem, o Jeremias Werneck trouxe informações sobre a possível saída do argentino e, desde então, não tivemos muitas novidades. O goleiro foi procurado pelo Boca Juniors e, segundo a imprensa argentina, está encaminhado com a equipe lá de Buenos Aires. Já o Grêmio alega não ter recebido proposta nenhuma do Boca. Bom, vindo aqui para o estádio Beira-Rio, no Inter, o novo atacante do clube foi apresentado oficialmente. Vitinho chegou após uma temporada no Bragantino, onde foi bastante aproveitado. O jogador assinou um contrato de empréstimo até a metade do ano. Ele se enquadra naquele modelo de negócios envolvendo atletas vindos de clubes ucranianos. E a gente separou um trechinho da entrevista coletiva da apresentação do atacante, que aconteceu aí no clube, e ele esteve aí batendo a sua foto tradicional, vestindo olha aí, ó, colocando aqui, que número que é? 28? Acho que é 28, pelo que eu consegui ver daqui. Vestiu a camiseta junto aí dos dirigentes do Internacional, olha a carteirinha dele, tomara que traga bons frutos ao Internacional, clube aqui do estádio Beira-Rio, pertinho do SBT-RS. A gente está sempre de olho nas movimentações do mercado da bola. Daqui a pouco tem Gauchão, logo ali na frente também já começa a temporada do Campeonato Brasileiro, outros compromissos, tanto de Internacional e de Grêmio, que claro, sempre aqui no SBT e no Tá Na Hora a gente vai atualizando você com essas informações. Sobe a trilha pra gente, porque eu tô indo pro intervalo, vou tomar uma água e na sequência eu trago para você os destaques da previsão do tempo com alerta de temporal em algumas regiões do estado. Essas são imagens aqui da capital, 7h31, eu volto já. Estamos de volta com o Tá Na Hora Rio Grande, ao vivo para todo o estado. Gente, termina hoje a maior feira de varejo do mundo. O evento acontece há mais de 100 anos nos Estados Unidos. E o Sebrae RS está lá, em Nova York, numa imersão de negócios com um grupo de empreendedores aqui do estado. Se você trabalha com varejo, precisa estar informado com as novidades dessa feira. Veja como acessar os conteúdos agora na reportagem da Aline Schneider. A Fabi está na NRF, mas antes de embarcar conversou com a gente. Em 2024, ela também participou do evento na companhia do Sebrae. A participação dela na feira foi tão produtiva que na volta criou a Brida Joias, um e-commerce com entrega para todo o Brasil. A gente foi para a NRF em 2024 com o objetivo, então, de olhar tendências, o que era inovação, o que tem de oportunidade nesse mercado. A gente teve aí um crescimento bem expressivo no negócio, que foi 45%, e o principal resultado da feira foi a criação da Brida Joias, que é um negócio sustentável na área de moda e circularidade. A NRF reúne os principais líderes, especialistas, empresas e inovações do varejo global. O evento combina exposições, palestras, painéis e networking para apresentar as tendências, tecnologias e práticas mais relevantes do mercado. Há 13 anos, o Sebrae participa da feira. O Fabiano é o especialista em varejo do Sebrae que conduz os empreendedores nessa imersão. No histórico de participação passaram mais de 500 empresários por esse produto nos últimos anos e é muito comum que a gente veja cases de sucesso, de negócios que escalaram,
criaram uma nova empresa, franquearam, ampliaram, aumentaram o número de lojas. Então, é sobre isso, né? Sobre aumentar emprego, renda, que nos move para poder apoiar essas empresas. Você também pode acompanhar tudo o que está acontecendo na maior feira de varejo do mundo. É só acessar o QR Code na tela e fazer parte do grupo de WhatsApp com conteúdos exclusivos e uma curadoria da equipe do Sebrae RS, onde os especialistas traduzem como as tendências do varejo podem ser aplicadas pelos empreendedores daqui. A Fábio está animada com tudo o que vai trazer na bagagem. Esse ano, então, a expectativa é crescer como empreendedora, então olhar de novo quais são as tendências, ver o que está rolando lá de inteligência artificial, de liderança e ver o que de fato eu consigo trazer de lá para fazer um crescimento aí de 30% na brida. Gente, atenção porque tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para risco de temporal aqui no Rio Grande do Sul. O aviso vale até às 10 horas da manhã de amanhã, desta quarta-feira, e também abrange parte do norte e também da fronteira com a Argentina, chegando até a região central do estado. E nós já tivemos registro de chuva forte em algumas cidades. Você vai conferir agora imagens de Eugênio de Castro, na região das Missões, onde caiu até granizo, mas não houve registro de danos. Eu recebi aqui no meu celular agora há pouco uma imagem lá da região, vou até reproduzir ela aqui para vocês ouvirem. Olha o barulho da chuva aí, ó. Olha o barulho da chuva. Tá aí na sua tela, Eugênio de Castro, ó. A chuvarada com granizo, imagens da Rádio Progresso, que trazem para você as informações do granizo lá na região das Missões. Essa chuva ela é bem-vinda lá para a região porque tá muito seco por lá, no entanto, não assim com granizo, né? E os gaúchos vão enfrentar a primeira onda de calor deste verão nesta semana. O que será que nós vamos esperar dos próximos dias? Carol Soares, aqui na capital, durante a noite, continua esse vento fresco, né? Tô vendo as árvores ali atrás de você, mais uma vez balançando. Os detalhes da previsão ao vivo, por gentileza. Sim, agora a sensação térmica aqui em Porto Alegre está bem agradável, mas segundo a Metsul, nós vamos ter dois cenários bem distintos no estado. Na metade oeste, o calor extremo ele vem acompanhado de um ar também extremamente seco, em que a umidade ela deve ficar aí abaixo dos 20%. Já na metade leste, onde inclui também a grande Porto Alegre, a umidade ela fica bem mais alta e com as temperaturas bem elevadas a partir de amanhã, o abafamento, aquela sensação de abafamento de mormaço aumenta. Os termômetros eles devem ultrapassar os 35 graus na maioria das regiões. E também existe aquela possibilidade de chuva, porque o calor muito extremo ele traz essa possibilidade daquelas pancadas de chuva de verão. Mas a previsão maior é lá para as regiões das Missões, do Alto e Médio Uruguai. Já na quinta-feira o sol ele vem acompanhado de variações de nuvens, mas o abafamento ele segue bem forte no estado, principalmente para as regiões dos vales, Vale do Rio Pardo, Taquari e dos Sinos, com temperaturas que variam entre 36 e 38 graus. Existe também, as máximas ficam entre 36 e 38 graus, existe também um risco de pancadas de chuva, mas isso não é para todo o estado, a maioria do Rio Grande do Sul não chove. Já a partir de sexta-feira, o calor ele fica generalizado no território gaúcho, a possibilidade é que as temperaturas fiquem acima dos 30 graus já pela manhã na sexta-feira e durante a tarde podem chegar a 38 graus. E com essa umidade do ar mais elevada e esse calor também existe a possibilidade para a metade leste de pancadas de chuva, também de tempestades, Pinzon. Bom, vamos ficar atento, monitorando. Sei que a Carol está preparando uma reportagem que nós vamos exibir amanhã, justamente quando essa onda de calor vai tomar conta aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre os cuidados, não só de hidratação, tomando muita água, né, Carol? Mas também passando o protetor solar. Obrigado pelas informações da Carol. Já pintou aqui na tela o nosso mapa, chamando a atenção para você na região noroeste do estado, Santa Rosa, fronteira oeste com Uruguaiana, máximas de 35 e 36 graus. Santa Maria vai estar um forno amanhã, 34 graus. Na Serra Gaúcha o amanhecer será um pouco mais frio,
Frio não, fresco, de 15 graus. E aqui na região metropolitana, em Novo Hamburgo, a máxima de 32. Pelotas, aí fica mais fresco, não chega aos 30 graus. Temos agora a previsão para Porto Alegre nos próximos 4 dias. A capital gaúcha, sim, a gente vai ficar sempre atento porque dá uma olhada nas máximas. 36 amanhã, 37 na quinta, 38 na sexta, a chuva chega. No sábado, a nebulosidade toma conta e até as mínimas estarão elevadas, como no caso do sábado, com 24 graus. Você sabe que a gente vai atualizar você ao longo dos próximos dias como vai ser o comportamento do tempo. Temos aqui no telão também a participação dos nossos telespectadores. A Aline de Alvorada, final de tarde aqui no bairro Porto Verde. Enche a tela com a imagem lá da Aline no final de tarde. Aí, tá aí o pôr do sol no Porto Verde, em Alvorada. Tem mais alguma mensagem? Se tiver, pode colocar. Não temos? Vai ficar para amanhã a mensagem. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua participação. Mais notícias do nosso estado a partir das 11h15 da manhã no SBT Rio Grande. E depois à noite, claro, estaremos mais uma vez aqui junto com você. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau!